Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Cara, eu falei no vídeo anterior que eu não ia conseguir acompanhar os jogos agora de tarde na íntegra. Uma porque a gente vem pela estrada, então o sinal ele oscila demais, aquele negócio, né? Aqui no Brasil fala assim 5G, 4G. Só que a verdade é que a nossa infraestrutura, nossa área de cobertura, ela é péssima. Então, sempre que você precisar acompanhar o mínimo necessário de um jogo, de algum acontecimento, de uma atualização de página, por mais simples que seja, é um grande desafio fazer isso dentro da infraestrutura do nosso país, né? Mas isso daí é um problema que fica em outra categoria para a gente discutir. É um problema como o nosso país tem aí em vários e vários aspectos. Mas vamos lá. Eu pude acompanhar um pouco dos acontecimentos do jogo, obviamente que não com a riqueza de detalhes que eu queria, não assim realmente em tempo real a todo momento, mas consegui acompanhar aí principalmente a partida do Palmeiras, a partida do Flamengo, né? Que, pô, meu Deus, o que foi aquilo? Foi um atropelo. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. No final da partida do Palmeiras, quando termina a partida, eu vejo na rede social muitas pessoas subindo postagens falando assim, grande resultado, grande vitória do Palmeiras. Só que aí a gente vai ter um problema realmente. A gente não vai conseguir conversar aqui no mesmo nível. Porque para mim, a atuação do Palmeiras frente a times inexpressivos, inoperantes, taticamente falando, é muito baixa. É muito baixa. E se você achou hoje uma grande vitória do Verdão, como eu vi muita gente subindo isso, grande vitória do Verdão, talvez você esteja olhando mais pelo lado resultadista do que pensando a médio e longo prazo na saúde tática e esportiva dessa equipe. Porque hoje o Palmeiras é um time que não intimida mais ninguém. E os adversários do Palmeiras, eles não chegam igual, por exemplo, no passado ou no retrasado. Nossa, o adversário vai jogar pra caramba porque entende que fazer frente ao Palmeiras é fazer um bom jogo. Não. O adversário hoje, ele faz frente ao Palmeiras porque o Palmeiras realmente joga mal. E não porque ele está se esforçando para jogar bem. Necessariamente. A gente vê um time lento, um time sem criatividade, um time que fica dependendo muitas e muitas vezes da bola parada, muitas e muitas vezes de gols de zagueiro. E tudo bem, não é problema nenhum você depender quando você tem um time que se projete, um time entrosado, um time orientado, um time com vontade, um time rápido em suas transições. Não é problema nenhum você depender, afinal, tudo isso são aspectos do jogo. Mas o que nós vemos no Palmeiras é realmente um time muito passível a qualquer nível de dificuldade, por menor que seja, que as equipes adversárias impõem. Toda equipe consegue fazer o Palmeiras sangrar. Em 2022 não era assim. Para fazer o Palmeiras sangrar, você precisava de muito. Hoje, o nosso saldo de gols no Campeonato Brasileiro até agora é de 1 gol só. Porque o Palmeiras é uma equipe que faz poucos gols e leva gols facilmente. E isso é um problema. O meu sogro, por exemplo, ele é palmeirense. E ele não é palmeirense amendoim igual eu. Só que quando terminou o jogo, ele mandou pra mim o WhatsApp. Ele falou assim, cara do céu, tá triste de ver o Palmeiras jogar. Não tem nada.
não tem uma triangulação, não tem uma jogada ensaiada, não tem uma jogada individual que você olha e fala assim, nossa. Ele falou assim, olha, tá difícil, ganhamos. Vitória é importante, mas tá triste de ver o Palmeiras jogar. Então, isso é para mostrar pro Abel, que falou na coletiva passada que o Palmeiras não fez um jogo ruim, que na verdade o Palmeiras não vem fazendo um jogo ruim, o Palmeiras vem fazendo todos os jogos ruins. Queridos, quais clássicos nós ganhamos esse ano? Quais clássicos que nós ganhamos esse ano? Contra o Santos na final do Paulista. Santos que está na Série B, que vive ali talvez um dos piores momentos da sua história. Se resumiu a isso. E agora você vê equipes como Botafogo de Ribeirão, Criciúma, fazendo frente pra gente. Uma vitória importante hoje? Importante. Só que uma vitória com gosto amargo, com um gosto ruim. E a minha esperança agora é se agarrar na chegada do Dudu, do Felipe Anderson, para alguma coisa mudar nessa equipe. Para essa equipe ser mais criativa, ser mais rápida. Só que o grande problema é que enquanto a gente tiver Rony, enquanto a gente tiver Rafael Veiga, sendo dois pesos mortos ali dentro, a coisa não vai evoluir. Não vai evoluir. E eu temo mesmo pela continuidade da nossa temporada, porque do jeito que estamos jogando, nas oitavas da Libertadores a gente é desclassificado. Se continuar dessa maneira. E não vem falando que, nossa, a mídia alternativa do Palmeiras, os canais do YouTube do Palmeiras gostam de fazer crise. Não gostam. Porque se você estiver gostando desse jogo que o Palmeiras estiver fazendo, meu querido, tipo assim, a gente tem que começar a conversar sobre o que é futebol, porque isso não é futebol. É um catado em campo. E não tem como. Por menos que seja o torcedor, amendoim, por mais positivo que ele tente enxergar, a gente tem que admitir que não vem jogando nada. E aí a gente teve o segundo jogo lá, um dos principais jogos, né, foi o clássico carioca entre Vasco e Flamengo, estádio lotado, torcida cheia. Eu tava ali de olho nos dois jogos, quando eu vi o Vasco abre o placar com o Veguete, um belo gol por sinal. E aí eu procurei a me atentar mais ao jogo do Palmeiras, porque eu já sabia que eu não ia gostar do que eu ia ver. Só que aí, o Vasco ele parou de jogar, né? O Vasco fez um gol com o Veguete, até começou numa rotação, o Vasco começou enxergando que aquilo era um clássico. Só que fez o gol e preferiu recuar o time. Na verdade, não é nem recuar, né? É ficar inoperante. Porque o Vasco ficou inoperante. O resto da partida inteiro. E aquele técnico do Vasco que chegou novo, não vou me lembrar o nome dele agora, vocês sabem que ele é amigo pessoal do Abel Ferreira, né? Vocês sabiam disso? Ele é amigo pessoal do Abel Ferreira. Ele vai ter um grande trabalho. Porque assim, depois de levar um sacode de 6-1, velho. Mano, 6-1. O Vasco começou ganhando de 1-0 e o jogo terminou 6-1. Vai ser muito difícil do cara conseguir animicamente, né, em questões anímicas ali, levantar esse time. Porque quando o Vasco faz o gol, os caras simplesmente largam a partida. E aí encontraram ali o Cebolinha, o Pedro, numa rotação que colocou o Flamengo lá pra frente. E aí o Flamengo, que tinha começado devagar, né, era aquele jogo que se configurava onde parecia que o Vasco iria dar tudo de si. E o Flamengo devagar, dormindo. Só que aí no final a coisa se inverteu. O Vasco foi diminuindo o nível da sua atuação, perdendo confiança. Aí termina o primeiro tempo, o Veguete ainda arruma confusão com o torcedor. Né? Os torcedores foram provocar, foram dar uma zoada e tudo mais, torcida mista.
um espetáculo bem bacana, inclusive, né? Ver torcida mista dessa maneira como foi hoje. Aqui no estado de São Paulo a gente não tem mais esse privilégio, porque é proibido. E aí naquele momento, cara, que o jogador perde a paciência e começa a se envolver com discussão, você já espera que quando aquele cara voltar pro campo, a coisa vai estar fervendo. A coisa vai estar fervendo. Simplesmente, o Flamengo foi destruindo o Vasco mentalmente, né? Não só no conceito esportivo, não só no conceito tático e não só no conceito físico, mas no conceito mental também. E isso acabou fazendo com que o segundo tempo fosse um balde de água fria maior ainda. E fazendo com que o Flamengo tivesse a maior goleada da história em cima do Flamengo. Já registrada. Por 6-1. E agora eu pergunto pra vocês. Como que esse cara ele vai recuperar esses jogadores para a próxima partida? 6-1, irmão. De um dos principais rivais. Com todos os problemas de bastidor que o Flamengo vive. Entre 777, entre a gestão do Vasco, enfim, todos os problemas que tá acontecendo. Como que os caras vão organizar isso daí? A chance é que, pelo menos para os 2 próximos jogos, o Vasco seja um verdadeiro saco de pancada, porque foi isso. O gol do Veguete, muito bonito, um golaço, só que aí depois, cara, teve gol praticamente para todo o elenco do Flamengo, né? Gabigol entra no final e ainda faz mais um. Entrou vaiado, fez o gol, saiu aplaudido ali por uma parte da torcida, porque fez mais um gol. Teve gol para todo mundo, né? Pedro, Bruno Henrique, enfim, para todo mundo. Hoje era o dia dos caras, ó, jogo treino. Jogo treino. E aí eu falo para vocês uma coisa, é o tipo de vitória, pô, que te convence, né? Que te enche os olhos. Agora, o que o Palmeiras fez hoje não encheu os olhos meus não, tá? Na verdade, não vem enchendo os olhos. Eu ainda não vi uma partida do Palmeiras que eu olhei esse ano e falei assim, caramba, que partida. Com o Independente Del Valle, por ser uma virada no segundo tempo, aquela partida foi boa. É isso. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.